Todas as terras ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, motivo de ser louvado. Mas pelo que nossos deuses, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, motivo de ser louvado, mais temível do que nosso Deus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém. Amém. E o próximo hino, vamos cantar o hino 440, que é o serviço do crente, né? Quando a gente estava pensando em qual hino cantar, eu falei até pro meu pai, nossa pai, essa música, esse hino, na verdade é um chamamento, na verdade, que muitas vezes a gente não tem feito, né? É algo que, abre aspas, dá um tapa na nossa cara, porque como cristãos, o que a gente tem feito para fazer diferença no mundo, né? Então, assim, os nossos vizinhos têm precisado de alguma coisa, a gente tem feito algo para mudar a situação de alguém, de fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então, que nós possamos buscar isso, buscar principalmente de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas. Buscar de Deus o que Deus quer que a gente faça. Buscar o serviço. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Que nós possamos colocar as nossas vidas diante de Deus e buscar de Deus o que Ele quer para nós. Tá bom? Então vamos cantar esse hino e pensar, refletir mesmo o que nós temos feito como cristãos, como pessoas de Deus, como pessoas que falam de Deus, e as nossas atitudes têm demonstrado isso. Então que nós possamos cantar pensando nisso. Eu peço que a igreja fique em pé. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguindo o caminho do céu, e no seu bom conselho ficou renovar, diligentes fazendo o que quis ordenar. No louvor, com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé, e com oração.
volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos sacar, dar a fonte sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será. Ó Jesus, salvação, por seu sangue nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós olhar aos pedidos, dizer quem de Deus o ti mesmo perdão pode ver. Quem buscar ao Senhor redimido será. Ó Jesus, salvação, para sempre nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, na coroa de glória nos céu, a devoção dos fiéis sempre eterna será. Ó Jesus, salvação graciosa nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Até que volte o bom Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, Deus, que o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos juntos, de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, ó Deus, nos conduzindo de acordo com a Tua vontade, ó Pai, que possa nascer no nosso coração a cada dia, ó Deus, a vontade de Te servir, a vontade de se colocar à disposição para obedecer à Tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Vamos trabalhar, que seja para servir ao Senhor, servir ao nosso próximo, ajudar as pessoas que precisam, dar uma palavra de ânimo, que esteja, Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, ó Deus, nos dando sabedoria, ó Pai, que tudo que formos fazer, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, ó Pai. Obrigada, Deus, porque através do sangue que foi derramado naquela cruz, ó Deus, nós temos livre acesso a Ti, nós temos a liberdade de poder Te servir e de poder ser orientados por Ti, ó Deus. Obrigada porque o Senhor é tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Amém. Que possamos a cada dia mais e mais aprender com a tempestade, ó Deus, que possamos saber e entender também que depois da tempestade vem a bonança, ó Deus. Que possamos a cada dia mais e mais, ó Deus, nesse momento de crise, ó Pai, olhar para o autor e consumador da nossa fé, firmar os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, Deus, que não possamos olhar para a direita nem para a esquerda, mas que olhemos firmemente, ó Deus, para Ti, ó Pai, que o Senhor é tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Deus, em nome de Cristo Jesus, amém. Confirma, Jesus. Obrigado, Natália, obrigado, Josué. Pode sentar agora, Josué? Pode, né? Então tá bom. Vamos continuar, né, nesse momento de louvor ao nosso Deus, de gratidão a Ele. Agora nós vamos ouvir hoje a Márcia, né? A Márcia que vai estar trazendo a palavra para nós hoje. E hoje eu tô gravando o culto, viu, Márcia? Então, gravei a IBD, agora estou gravando o culto, então, para a gente poder estar depois, né, com mais calma ouvindo, né? Eu sei que algumas pessoas já me disseram que depois ouvindo fica assim com mais calma, mas que Deus abençoe. Eu queria orar mais uma vez, né, pedir a Deus que possa abençoar a sua vida, te usar, para que a gente possa ser abençoado pelo Senhor através da sua vida. Vamos orar? Senhor, nós, mais uma vez, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que vamos ter a oportunidade de ouvir. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor já falou ao nosso coração, o Senhor já nos deu a oportunidade
de nos revermos uns aos outros, de podermos, mesmo que à distância, podemos cantar louvores ao Senhor, podemos realmente nos colocar a Deus diante do Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos colocar a Deus as nossas vidas, as nossas famílias, ó Pai, nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor visite o nosso lar, que o Senhor esteja visitando aqueles irmãos que têm passado, Senhor, por lutas, passado, Senhor, por dificuldades, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso amor por Ti, para que a gente continue, Senhor, cada vez mais firme na caminhada com o Senhor. Esteja abençoando realmente os nossos lares, visita, Senhor, os nossos irmãos, fortalece o Senhor, visita aqueles que têm tido problemas de saúde, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre eles, ó Pai, e que nesse dia seja um dia, Senhor, de momentos realmente gostosos, agradáveis e prazerosos na presença do Senhor. Agora eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, na vida da Márcia, que o Senhor esteja capacitando a Tua filha, que o Senhor esteja usando ela como um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, para nos abençoar nesta manhã. Que todos nós, Senhor, e aqueles que vão estar ouvindo, possamos ser abençoados pela Tua palavra nesta manhã. É isso que nós lhe pedimos, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Márcia. Amém. Bom dia para quem eu não vi ainda, né? Quem não estava aqui na hora que eu cheguei. O Josué pediu para o pessoal ficar de pé. Eu mais adaptada ao culto online, Josué, gostaria de pedir para quem puder que colocasse a câmera, né, gente? É ruim a gente ficar falando aqui com umas letras na nossa cara, né, pastor? Mas é claro, a gente entende, às vezes, né? A pessoa está fazendo alguma outra coisa, não pode. Mas quem puder, coloca a câmera, tá? Porque dá mais um sentimento, assim, de estar perto. Aí, até o Juquita apareceu. O pessoal estava achando que o Juquita não estava, mas ele está firme e forte aí, né, Juquita? Amém. Né? Então, muito bom estar com vocês. A gente só pede mesmo que todo mundo deixe o microfone no mudo, né? Só se você precisar falar, aí você tira o seu microfone do mudo, porque às vezes pode ter interferência de barulhos externos, né? E aqui espero que o Thomas fique quietinho lá no celular. E, irmãos, eu não sei quantos de vocês sabem, mas esse ano, né, de 2020, nosso Ministério de Missões está completando 20 anos. Né? A gente começou o Ministério de Missões lá em 2000, né? E o grupo era formado pela Carmen, a Suzy, o Guto, que é o ex-genro do Juquita, né? E eu. Então, nós 4 iniciamos esse ministério no finalzinho do pastorado do pastor Newton, né? O pastor Newton já estava para sair, acho que foi o último ano dele, 2000, né? E a gente começou o Ministério de Missões, né? Eu acho que antes disso, o Clarice sempre foi uma igreja missionária, né? O pessoal, quem está na igreja há mais tempo do que eu, né? Eu sou quase 30 anos. Quem está antes disso, sabe que, tipo, sempre foi contado para as crianças histórias de missões. A nossa igreja sempre, né? Da nossa igreja sempre saíram pastores, pessoas que foram para o seminário, né? Como o Zeca, por exemplo, o pastor Marcos. E, enfim, a gente sempre teve, né? Essa chama, né? De missões. Só que, assim, foi em 2000 que a gente realmente conseguiu organizar o Ministério de Missões, que é o primeiro passo para uma igreja se tornar uma igreja missionária, né? É ter aquele ministério, aquele grupo, aquele pessoal que vai cuidar de missões e que vai ser responsável por estar trazendo essa consciência missionária para a igreja. Então, esse foi o objetivo, né? Quando a gente iniciou o grupo. Então, levar essa consciência missionária para toda a igreja, né? Fazer com que a nossa igreja seja uma igreja missionária. E ter um Ministério de Missões, né? É o primeiro passo. Então, a gente chama de Ministério de Missões, outra igreja chama de Secretaria de Missões, Conselho de Missões, enfim, é o grupo de missões, né? O grupo da igreja que é responsável por estar alimentando a igreja na visão missionária, né, juntamente com o pastor. E a gente sempre teve muito claro que uma
das importâncias desse grupo é que o pastor muda, né? O pastor muda de tempos em tempos, a gente ficou tempo sem pastor, o pastor muda, mas a ideia é que o Ministério de Missões vai continuar independente das mudanças pastorais, né? Ou então a gente pode receber um pastor um dia que não tem essa visão de missões, né? Que eu espero que não, né? Mas o grupo vai continuar lá. Então, esse grupo seria o grupo da igreja dando essa cara para a igreja, né? Independente do pastor, nesse sentido, né? Sempre em concordância e harmonia com o pastor, mas porque o pastor muda, né? Então, os pastores têm uma visão mais missionária, outros têm menos, mas de ter esse grupo da igreja que, independente das mudanças, né? Que possam ocorrer, esse grupo vai estar lá, né? Então, são 20 anos de conferências missionárias, né? 20 anos buscando ter uma maior consciência missionária. E a gente, né, do Ministério de Missões, no começo do ano, a gente teve acho que umas 2 reuniões, né? E a gente já fazendo todos os nossos planos para esse ano, porque a gente falou, nossa, 2020, 20 anos, a gente tem que comemorar, tem que fazer uma coisa muito especial, né? E a gente estava com 1000 planos, né? Mas, enfim, Deus tinha outros planos, né? Mas isso não impede que a gente venha relembrar, né? Venha trazer à memória por onde a gente já passou. Esse não foi o começo da história, né? Porque a nossa igreja tem 45 anos, então vamos dizer que é metade da história, né? Então tem muita história antes para contar também, e tem a história dos últimos 20 anos, que faz parte da nossa história. E assim, é muito importante a gente lembrar do nosso passado, a gente lembrar de onde a gente veio, né? Então, como eu estava, né, pensando, os filhos do Josué, os filhos da Carmen eram crianças, né, nessa época. Então, e tem pessoas na nossa igreja que são novas, a Rosana, por exemplo, né, e pessoas que são novas e que não estavam nessa época e que talvez não entendam, não saibam, né, da onde a gente vem, né? Essa história que faz parte de quem nós somos, da nossa identidade. E é muito importante a gente, de vez em quando, lembrar, né, do passado, de quem nós somos, quais são as nossas origens, de onde nós viemos. Nas escolas eles fazem esse tipo de trabalho com as crianças, né? Pega lá a foto do seu vô, de onde que o seu vô veio, o seu bisavô. Porque a gente olhar para o nosso passado nos faz entender quem nós somos hoje, né? Então, eu queria muito fazer esse exercício com vocês hoje, né? Olhar para um passado não tão distante, para quem é jovem, 20 anos, parece, nossa, muito tempo atrás, né? Para gente que já tem mais de 40, parece que foi ontem, gente, ano 2000, né? Parece que foi ontem. Então, é muito gostoso a gente fazer esse exercício, esse exercício que eu queria fazer com vocês um pouquinho hoje. E aí eu fui fuçar nas minhas coisas. Gente, eu tenho coisas, material de 97, 98, 99, 2000. Achei muita coisa. Achei coisas do Gideão, Vinícius, cartinha. Nossa, um monte de coisa. Achei muitas coisas legais mesmo. E entre elas, eu achei uns sermões que eu tinha preparado para a nossa semana de oração, quando a nossa igreja fez 25 anos, que foi justamente no ano 2000, né? A nossa igreja foi inaugurada em 75, né? Então, em 2000, fez 25 anos. E eu achei... Era em outubro, no aniversário da nossa igreja é outubro, né? E aí, para comemorar os 25 anos, a gente fez uma semana de oração. E adivinha qual foi o tema dessa semana de oração? A missão da igreja é missões, né? Então, assim, comemorando os 25 anos da igreja, a gente teve uma semana de oração, e aquela semana de oração, o tema da semana foi: a missão da igreja é missões. E eu achei o material, né? E a gente abriu essa semana de oração, né, lá em 2000, comemorando os 25 anos da igreja, falando: nada mais apropriado do que pensarmos na missão essencial da igreja no nosso aniversário de 25 anos. E aí, eu falando, né, eu escrevi assim: eu faço minhas as palavras da Silene, que são as palavras do pastor, de que está na hora de sairmos, crescer para fora, não ficarmos só nos alimentando quietinhos aqui dentro. 25 anos mostram que já estamos maduros e podemos avançar. Então, assim, isso 20 anos atrás, né, quando a gente estava fazendo 25 anos. Então, assim,
esse desejo, né, essa maturidade. Olha, a gente já chegou no ponto em que a gente já pode crescer, né? É mais ou menos, né? Não tem uma regra, a gente sabe, muitas pessoas casam muito mais novas, muitas pessoas casam muito mais velhas, mas assim, 25 anos é quando a pessoa atinge a idade adulta, já pode formar sua própria família, né? Então, essa ideia, né? Nós podemos crescer, nós podemos multiplicar, né? Nós podemos ir além, nós podemos realmente nos multiplicar. Aí eu fiquei pensando, imagina agora 20 anos depois, agora então com 45 anos, né? Uma igreja de 45 anos, se a gente pensar numa pessoa na meia idade, né? É justamente a minha idade, né? Que eu também sou de 75, então nunca esqueço quantos anos tem a igreja, porque é a minha idade. Então, fica esse questionamento para a gente agora, aos 45, né? Qual é essa fase, então, que a gente está vivendo aos 45 anos? É tempo do quê? Né? Qual é a nossa essência como igreja? Né? Quais são os frutos que nós esperamos ver e desenvolver agora com 45 anos, né? Que nós vamos fazer esse ano? E aí tinha uma frase: Deus não tem outro meio para espalhar a mensagem das boas novas ao mundo e salvar vidas preciosas a não ser a igreja. Ele assim escolheu e determinou. Né? Então, Deus não tem outro meio, né, para fazer a sua obra se espalhar, né? A mensagem das boas novas se espalhar no mundo e salvar a vida das pessoas, a não ser a igreja, porque ele assim escolheu e determinou, né? Para que a glória de Deus fosse manifesta no mundo, Deus preferiu escolher seres humanos, né? A igreja, como nós estamos muito bem vendo hoje, somos nós, né? Não é o templo, a gente não está lá no templo, né? A igreja somos nós. Então Deus escolheu você e eu, né? A igreja, para que através de nós a glória dele fosse manifesta, né? Ele escolheu fazer a sua obra através da igreja, justamente para que a glória fosse dele, né? Ao manifestar, ao operar maravilhas através de seres falíveis, né? Porque a gente olha para a igreja, é tanto que a gente deixa a desejar, né? Tanto falando como igreja local, como igreja global, enfim, igreja brasileira, né? Se a gente for parar para pensar, a gente deixa muito a desejar e a gente sabe disso, né? E Deus sabia disso, né? Deus sabia disso, mas ele escolheu manifestar a glória dele, usar a própria igreja para manifestar a glória dele, né? Ele decidiu manifestar a glória dele através da igreja, através de seres falíveis, né? Para que justamente a glória fosse dele, né? É o tesouro em vasos de barro, né? Então, sim, todos nós somos vasos de barro, não temos valor algum em nós mesmos, não somos joias preciosas, né? Vasos preciosos em nós mesmos. O que nos faz preciosos é a vida de Deus que está dentro de nós, né? Porque nós temos esse tesouro, a glória de Deus, a vida de Deus dentro de nós, e é isso que nos faz preciosos, né? Então, Deus ele escolheu assim, né? Manifestar a glória dele através da igreja, né? Para que seja ele operando, ele fazendo o impossível, ele operando maravilhas na nossa fraqueza, na nossa pequenez, né? Como Paulo disse, quando sou fraco, então é que sou forte, né? Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, esse é o chamado de Deus para a igreja, né? A gente pode olhar para nós mesmos e pensar, nossa, nós somos tão falhos, somos tão limitados, temos tanto a desejar, né? Deixamos tanto a desejar, mas foi a igreja que o Senhor escolheu para manifestar a sua glória, para espalhar a mensagem das boas novas, né? Para salvar vidas preciosas. Ele não tem outro meio, né? Os anjos anelaram fazer isso, mas ele escolheu a igreja. Ele, assim, escolheu e determinou, né? Para que a glória fosse dele, manifestando a glória dele nesses vasos de barro, né? Vasos quebrados, cheios, né, de falhas e de quebras, né? De coisas quebradas. Então, eu achei muito interessante, né? Achar esse material. E eu acho que eu achei de 3 dias, né? Que era uma semana de oração, eu achei de 3 dias. Então, acho que eu preguei 3 dias e alguma outra pessoa pregou nos outros dias. E aí, continuando, diz assim:
A igreja só justifica a sua existência quando cumpre sua obrigação missionária. A igreja só justifica a sua existência quando cumpre sua obrigação missionária. Essa é uma frase do John Barnett, né, que é o pastor da nossa denominação, um dos fundadores aí, né, de longo tempo, de longa data. E então, ou seja, uma igreja que não faz missões, ela deixa de ser igreja. Tem até um exemplo, né? Tipo assim, imagina um guarda de trânsito que ele faz todo o serviço bancário da sua empresa, ele cozinha muito bem, ele é um ótimo goleiro, mas não controla o trânsito na sua área. Ou seja, ele faz todas as outras coisas. Ele é um bom pai, ele cozinha bem, ele é um goleiro lá, um ótimo goleiro, ele faz o serviço bancário da empresa, mas ele é um guarda de trânsito, né? E aí, o trabalho dele, que é ser guarda de trânsito, ele não faz bem. Ele faz bem em todas as outras áreas, mas a essência do trabalho dele, ele não faz bem. Então, assim, é uma igreja que não é missionária. Ela pode fazer outras coisas, né? Ter outras coisas, o louvor, né? Não sei o quê. Mas se ela não faz missões, ela deixa de cumprir o papel essencial dela, né? A missão essencial dela, que justifica a existência dela, né? Então é uma frase muito profunda, né, do John Barnett. E aí, né, nós vemos Deus nos convidando. O que é fazer missões, né? Eu queria, com tudo que a gente está trazendo hoje, essa lembrança, né, de que nós somos uma igreja missionária. Então, lembrar desse convite, né, de por que nós somos uma igreja missionária, né, o que nos motiva a ser uma igreja missionária. E, na verdade, fazer missões é um convite de Deus para nós, para que nós participemos da obra de Deus, né, da Missio Dei, da missão de Deus, né, porque essa é a missão de Deus no mundo. Ele enviou o Filho dele para salvar, né, para ser, né, a encarnação das boas novas, né? Jesus é as boas novas. Então, ele enviou o Filho dele para salvar. E ele nos convida, né, como igreja, a fazer parte da missão dele, né, da própria missão de Deus. Então, é o convite, né, de Deus para que nós nos envolvamos com aquilo que ele já está fazendo, né, com aquilo que está na essência do coração de Deus. Então, até, né, nesse texto das pregações lá de 2000, diz assim: em todas as dimensões que envolvem a obra missionária, Deus está presente, capacitando-nos para realizar nosso papel como despenseiros da sua multiforme graça e sabedoria. Deus se faz presente na pessoa do Pai, atraindo o homem para o Filho. Então, o Pai envolvido na obra missionária, que está lá em João 6,44, que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus disse isso, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, uma obra do Pai, né? O Pai atraindo pessoas para irem até Jesus. Então, como Deus Pai está envolvido na obra missionária, na obra de salvar, de levar salvação às pessoas, né? É Ele que atrai as pessoas para irem até Jesus. O próprio Jesus disse isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, né? Então, a participação, a obra, a missão de Deus Pai. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Que é esse versículo de João 16:8, né? Quando ele vier, ou seja, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquilo que a gente sabe, né? A gente sempre fala que é a obra do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence a pessoa de que ela é pecadora, de que ela precisa de salvação, né? Então, o Espírito de Deus que faz essa obra. Se a pessoa não achar que ela é pecadora, que ela precisa de salvação, ela não vai procurar Jesus, né? Ela não vai querer saber de Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. E o Filho também atrai, né, as pessoas, assim como a gente vê em João 12:32, que diz assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
né? Então Jesus, ele foi a consumação, né, dessa obra missionária, né? Ele precisou encarnar, né, vir como homem para ser levantado da terra, para morrer ali naquela cruz, para quando ele fizesse isso, ele estava atraindo a si, né, a todos, né, como ele mesmo diz. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então a gente vê o papel da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, envolvidos na missão de Deus, né, envolvidos na obra de levar a salvação, né? Porque isso que é missões. E Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de participarmos da obra de Deus no mundo. Então, se você não sabia o que era missões, nunca tinha entendido o que era missões, por que a gente fala tanto de missões, né? É porque é isso. Porque é Deus dando para mim, para você, para a sua igreja, a oportunidade e o privilégio de nós fazermos parte da obra de Deus no mundo, daquilo que Deus está fazendo no mundo. Gente, é muito tremendo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus, ele não se limita só a mim, né? Eu sei que ele me ama infinitamente com amor, graça, bondade, né, que se manifestam a cada dia. E esse amor é para todo mundo, né? Tanto aqui na nossa Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então, esse é o âmbito, essa amplitude, né, do amor de Deus. É o mundo, né? É o mundo. E aí, foi muito interessante porque justamente um desses dias o tema era as motivações para fazer missões, né? E eu achei muito interessante, eu acho que é isso que a gente precisa falar hoje, né? Ainda hoje, 20 anos depois. Qual é a nossa motivação para fazer missões? E aí tinha várias, né? E eu vou falar de 3, tá? Então, uma das motivações, nós entendermos que é urgente, entendermos a urgência, entender que é para agora, que é para hoje, que não é para daqui 20 anos, né? Que não é para daqui, quando eu casar, quando eu me formar, quando eu tiver comprado a minha casa, quando eu tiver concluído o meu curso, enfim, né? É para hoje, é para agora, entendermos a urgência, né? E foi muito legal relembrar, né, toda essa palavra, porque Deus trazendo esse renovo e essa palavra para mim também, né? A gente sempre prega para nós primeiro, né? E depois a gente compartilha, né, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então a gente precisa entender a urgência, né, dessa obra, que é para hoje, né? Porque a gente não vai ter todo o tempo do mundo, a gente não tem todo o tempo do mundo, né? É na nossa geração, é no nosso dia, e isso a gente vê bem expresso lá em João 9, João 9, versículo 4. Estou com tanta Bíblia aqui, nem sei qual que eu abro, vamos abrir essa daqui. João 9, João 9,4 diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Né? Então, Jesus dizendo isso, né? Que ele veio como luz, para trazer luz no meio das trevas. Né? E ele já veio. Né? Então, Jesus, nós sabemos que ele é a luz do mundo. E nós sabemos também que nós estamos na era da graça, que Jesus veio inaugurar essa era da graça, né? O tempo de salvação é hoje, né? E vai chegar um dia quando Jesus vai voltar e aí acabou, né? Aí aqueles que são salvos, vão com Jesus para a vida eterna, e aqueles que não foram salvos e vão para a perdição eterna, né? E isso é muito sério. Então nós estamos agora no tempo da graça. Né? Jesus veio, ele é a luz do mundo. Olha, a luz está aí para brilhar, para resplandecer nas trevas, né? E
E essa luz brilha hoje através de nós, através da igreja, né? Como diz lá também, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí, o versículo 4 nos dá muito essa urgência, né? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, Jesus estava falando disso, né? Dessa época em que nós estamos. Olha, está na época da graça. Esse é o tempo de a gente anunciar a salvação, assim, sem parar, sem parar, sem parar. Né? Ainda mais conforme a gente vê que o fim se aproxima, como a gente tem essa impressão agora, com todas as coisas que estão acontecendo, né? Até praga de gafanhoto, além da pandemia de coronavírus, né? Então, tudo leva a gente a crer, meu Deus, acho que Jesus está voltando mesmo, né? Então, quanto mais a gente vê que esse dia se aproxima, mais é tempo de a gente trabalhar, como nós cantamos, né, Natália? Nós trabalharmos, anunciarmos a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação. Olha, vocês não precisam viver nas trevas, né? A luz veio ao mundo, Jesus já veio para nos salvar, né? Então, ter essa ideia da urgência, né? Isso nos motiva a trabalhar, né? A arregaçar as mangas e falar, vamos lá, eu preciso fazer alguma coisa, né? O que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, como eu posso me envolver, né? E a outra coisa, na verdade, eu falei que tinha separado três, mas eu separei duas, porque uma resume, porque duas resumem em uma, que é o desejo de proclamar a glória de Deus, né? Então, nós como igreja, essa tem que ser a marca da igreja, né? O desejo de proclamar a glória de Deus. Por isso que eu até pedi para as meninas cantarem essa canção, né? Que nós cantamos, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, assim, são boas novas, né? São as boas notícias, né? São notícias boas demais da salvação em Cristo Jesus. E nós não podemos nos calar, né? São notícias boas demais de que a salvação, a luz já veio ao mundo. As pessoas não precisam viver nas trevas, né? Não precisam, porque Jesus já veio, né? Para desfazer toda a obra de Satanás. Porque o diabo veio sim para roubar, para matar, para destruir, como a gente tem visto. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos essa mensagem de boas novas. Nós temos essa mensagem de esperança. Nós temos essa mensagem de salvação. Então, o que tem que nos impulsionar é esse desejo, né, de proclamar a glória de Deus, de proclamar esse amor desse Deus, essa graça desse Deus, né? Então, tornar a glória de Deus conhecida de todos os povos é o motivo supremo de missões. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Esse é o motivo supremo de missões. Essa deve ser a nossa motivação maior. E a gente pode ver um pouquinho sobre isso lá em Filipenses 2, 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então, assim, o objetivo final é a glória de Deus Pai. Né? Se você ler o capítulo inteiro, né, o capítulo 2, está falando de como Jesus veio, né, que ele deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem e morreu uma morte, né, morte de cruz, que era a pior morte, a morte mais vergonhosa, né, mais escandalosa que poderia ter, para o pior malfeitor, né, para mostrar o quanto ele era indigno, como ele merecia ser morto mesmo da pior forma possível. E tudo isso, né, para que
depois disso ele fosse exaltado, né? Para que ele fosse exaltado, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Para que o Pai fosse glorificado, porque o Pai é glorificado nisso, né? Quando vidas se rendem a Jesus, né? Quando pessoas confessam que Ele é o Senhor, quando os joelhos se dobram diante dele, o Pai é glorificado, porque esse é o plano dele, essa é a missão, salvar, levar salvação. É nisso que Deus é glorificado, né? Então esse é o objetivo. Foi por isso que Jesus veio, né? Foi por isso que Jesus morreu na cruz, né? Para que ao nome dele, para que ao nome dele se diante dele todo o joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Não é para a nossa glória, né? Não é para a gente dizer, tá vendo? Eu te falei que eu estava certo. Olha, eu fui cristão a vida inteira e você só aceitou Jesus aí no último minuto. Não é para isso, né? Não é para a gente se exaltar. Não é para a gente dizer, olha, né? Eu estava certo, eu tinha razão no final das contas. Não é para isso, né? É para a glória de Deus Pai. É para que o Pai seja glorificado. Né? Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu, foi por isso que ele ressuscitou, para a glória de Deus Pai. E o outro versículo também, a gente já indo para o final, né, do que eu queria compartilhar com vocês, é em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Aí esse eu vou ler aqui na revista atualizada, tá? Que diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então aqui também Paulo está falando, né? Quando ele escreve aos Tessalonicenses, está pedindo oração, né? Para que eles pudessem, para que a palavra do Senhor fosse propagada e glorificada. Né? Então, de novo aí esse tema, né? Essa questão da glória de Deus, porque quando a palavra de Deus é propagada, quando pessoas se rendem, quando pessoas confessam que Jesus é o Senhor, o nome de Deus é exaltado, né? A glória, a palavra de Deus é exaltada e glorificada, né? Como nós já vimos. Então ele pede, né, para que isso aconteça. E aí nesse texto, de modo especial, duas coisas me chamaram a atenção. Ele fala, né, para que o Senhor vos confirmará e guardará do maligno. E no versículo 4, nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então, assim, eu achei muito interessante essa palavra, eu achei que tinha muito a ver com onde nós estamos hoje, com 45 anos de igreja, com 20 anos de Ministério de Missões, né? E então, como se o Senhor estivesse falando para nós, né? Vocês estão praticando, né? Tipo, tá bom, vocês estão, né, no caminho certo, mas eu espero, né, tenho confiança no Senhor, vocês né? E por isso a gente tem que olhar assim para o nosso passado, como eu falei. Mas a gente não pode viver lá, né? Tá ótimo, foi muito bom. Mas e agora? O que a gente vai continuar? E o hoje, né? E o futuro? E daqui para frente? Então a palavra continuar, né? Nós temos que continuar. Como nós vamos continuar? Né? O que nós vamos fazer? Mas a primeira coisa é ter a motivação. Né, a motivação correta para que a gente continue com essa visão, né, que eu aqui rapidamente compartilhei, que era a visão que a gente tinha 20 anos atrás, né, e a gente tem que continuar,
né? E aí no versículo 5 ele fala: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, gente, para fazer missões é isso que a gente precisa, né? O amor de Deus, né? Então, assim, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Jesus, né, disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? Então, se nós amamos o Senhor, nós vamos cumprir o ide dele, né? A grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor não deixou essa ordem. O Senhor deixou essa ordem para a sua igreja, né? De nós irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Então, se nós amamos o Senhor, nós vamos obedecê-lo, né? Esse desejo vai arder no nosso coração, porque eu amo o Senhor, então eu quero obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí deixar esse amor de Deus inundar o nosso coração, né? Conforme a gente conhece a Deus, conforme a gente anda com Ele, o amor dele vai sendo aperfeiçoado em nós, a ponto de transbordar de nós e alcançando outras pessoas, né, alcançando o nosso próximo. E aqui lembrando que quando a gente fala de missões, a gente está falando sim de missões transculturais, né, que é irmos para outras culturas falarmos do amor de Jesus, mas estamos falando de missões em todos os âmbitos, né, de você alcançar aqueles que estão dentro da sua casa, de você alcançar o seu vizinho, de você alcançar o seu colega de trabalho, de faculdade, de escola, enfim, né, é o seu próximo. Né? E a gente lembra também que missões são feitas de várias formas, né? Que a gente sabe bastante. A gente sabe bem que é indo, então você pode ir até o seu próximo, né? É orando, né? Então a gente pode orar. Nos lugares onde a gente não pode ir, a gente pode orar, né? E a gente pode contribuir, né? Contribuir financeiramente, contribuir com o seu trabalho, contribuir com o seu serviço, né? Contribuir com a sua doação, né, com aquilo que você tem para doar, com o seu tempo, né, com o seu serviço, com os seus dons, com os seus talentos, né, e você pode contribuir. Então, ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor e à constância de Cristo. Né? Então, constância, em outras versões também diz perseverança, mas eu gosto muito dessa palavra constância, né, de ser algo constante, de não ter altos e baixos, né? Mas nós vamos continuar fazendo, nós vamos ser constantes, nós vamos perseverar. E sempre que também a gente fala em perseverar, significa que não é algo fácil, né? Porque para fazer algo fácil a gente não precisa de perseverança. A gente precisa perseverar quando é algo difícil, né? Algo suado, às vezes, e às vezes é, né? Às vezes dá vontade de desanimar, né? Às vezes as coisas não saem como a gente quer. Às vezes não tem o retorno que a gente quer, né? A tradução no tempo ou na hora que a gente quer. Então, às vezes dá vontade de desistir, né? Mas o Senhor nos fala, né, que o Senhor conduz nosso coração ao amor e à constância de Cristo, a perseverança, né? Então, são duas coisas básicas que a gente precisa ter se a gente vai fazer missões: o amor de Deus e a constância de Cristo, né? E que essa palavra possa ser um desafio, né, e animadora para o nosso coração, né, para que a gente possa continuar a fazer missões pelos próximos 20 anos, né, 25, 30, 40, 50, até Jesus voltar, que a nossa igreja continue sendo uma igreja missionária, né, e que né, as próximas gerações, a gente continua investindo, né, nas próximas gerações para que a nossa igreja continue sendo uma igreja missionária. E aí, eu sei que já é meio dia 5, mas eu tinha separado umas fotinhas para mostrar para vocês, porque eu acho que é legal a gente relembrar um pouco, né, desse tempo. Então, eu quero só mostrar algumas fotos, eu vou compartilhar a minha tela, e aí eu queria mostrar para vocês algumas fotos, tá? Deixa eu ver se eu vou fazer a coisa certa, né, gente? Vocês estão vendo a minha tela? Alguém me responde aí, por favor. Agora tá começando a aparecer. Estão vendo, isso, agora sim. Tá começando a aparecer.
Agora sim? Sim. Aham. Tá, então, essa foto aqui, vamos ver, tchananã. Vamos ver se vai, espero que vá, né, meu Deus. Só tá rodando. Ih, será que não vai? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, clicando na foto não vai, não? Os mais expertos aí me digam. Se não der para mostrar aqui, eu vou mostrar na câmera mesmo. Vamos tentar de novo. Ah, agora foi, né? Foi. Foi. Foi sim. Estão vendo a foto? Então, Então, essa foto é de quando, assim que eu cheguei na missão em 2002, né? Porque um dos grandes passos para o nosso Ministério de Missões foi a gente enviar missionários, né? E eu fui a primeira missionária que a igreja enviou em 2002. Então, o Ministério de Missões começou em 2000, né? Passou 2001, que foi aquele tempo assim de Deus falar no meu coração, de confirmar o chamado e confirmar na igreja também, né, o meu chamado. E aí a igreja me enviou para o treinamento missionário em 2002. Aí era o quarto das meninas, né? A gente tinha os beliches e a gente estava lá. E para quem não sabe, né, para quem não estava naquela época, para eu fazer parte desse treinamento, então, eu parei de trabalhar, né? Eu estava trabalhando na minha área, eu já era formada em jornalismo, parei de trabalhar para ir para esse treinamento. E eu precisava de um sustento mensal de 2 salários mínimos, né? E aí a nossa igreja estava sem pastor na época, mas a liderança da igreja, que era o Josué, o Paulinho, a Silene, a Carmen, né, o Nilson, eles decidiram, né? Eles reconheceram o chamado de Deus na minha vida. E eu não consigo falar disso sem chorar. Toda vez que eu vou eu choro, sem jeito. E eles falaram, não, Márcia, nós vamos te enviar com 2 salários mínimos por mês. A nossa igreja, que é uma igreja pequena, né, de pessoas pobres, assalariadas, sem nenhum rico, né? E a igreja assumiu esse desafio. Você vai e nós vamos ficar segurando as cordas. Nós vamos te sustentar, nós vamos mandar para você todo mês 2 salários mínimos. E assim, isso é uma coisa muito grande, mas assim, não foi só o investimento financeiro, né? Foi todo o envolvimento da igreja com a minha ida para o treinamento. Né? De apoio emocional, espiritual, de amizade mesmo, né? Quantos presentes eu ganhei nessa época, e cada vez que eu ia, o pessoal me enchia de presentes. Eram cartinhas. Então, assim, a igreja realmente foi junto comigo, né? Nós fizemos missões juntos. Então, essas fotos que eu estou passando não são sobre mim, né? Sobre a Márcia, mas são sobre nós. Né? Foi aquilo que nós fizemos juntos. Essa eu não consigo virar ela, mas ela na missão também, lá na cozinha, a gente cozinhando, a gente fazendo galinha, comendo pé e cabeça de galinha, né? Que a gente fazia tudo lá, né? Aí a gente estava zoando na foto. E aqui era quando nós íamos para as igrejas para levar essa visão missionária, né, para mobilizar, para divulgar o nosso projeto e falar para outras igrejas, quantas igrejas a gente pudesse alcançar, falar da importância de fazer missões e como que as igrejas podiam se envolver com missões. Então a gente ia com essas roupas típicas, né? Nós tínhamos uma equipe, eram várias pessoas ali no treinamento, e a gente ia para as igrejas de diferentes cidades. Essa foi a minha primeira vez que eu fui, a gente chamava de mobilização, né? Eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a gente ficou lá na casa dessa família que nos recebeu, e essa família nunca tinha visto a gente mais gordo, mais magro, e ela recebeu esses 6 jovens missionários, né, treinando para ir para o campo missionário na casa deles, e foi uma bênção. A gente ficou, acho que, mais de 15 dias, né, na casa dessa família. 6 jovens, e eles nos receberam assim, com o coração aberto, para a gente
levar, né, fazer essa divulgação de missões nas igrejas. Aí a gente lá, falando nas igrejas, a gente ia falar, dançava, dialetos africanos, para as pessoas entenderem como as nações precisam ouvir de Jesus, como muitas nações ainda não conhecem a Jesus e a necessidade da gente falar, né? Então, eu falando na igreja, né? E a gente sempre ia a várias igrejas e falando, né? Dessa divulgação, dessa conscientização missionária. E aqui, gente, é no caminho para a Venezuela. Então, meu segundo ano de treinamento foi na Venezuela, que era a nossa primeira experiência transcultural, quando você vai para uma cultura diferente da sua, né? E nós fomos por terra, né? Esse é o navio que a gente pegou e esse barco, né? Ele cruza de Belém para Manaus. Né? Então, de Belém para Manaus, a gente foi num barco, 5 dias nesse barco. Essa era a nossa equipe que estava indo para a Venezuela. Eu era a pessoa que estava tirando a foto, então eu não estava nessa foto, né? Mas só para vocês verem, então, assim, a gente foi por terra, a gente foi de ônibus até Belém, aí de Belém pegamos esse barco até Manaus, e em Manaus, na época, tinha um ônibus super confortável, que, né, esses ônibus de viagem, que ia de Manaus para Caracas, na Venezuela, né, capital da Venezuela, e a gente ficou um ano lá, que foi o ano de 2003. Aqui foi uma foto lá na Venezuela, nossa equipe, eu e minha querida mochilinha amarela que eu tenho até hoje, que me acompanhou em todos esses anos de aventura, e me acompanha até hoje. A gente morava numa cidadezinha a 1 hora de distância de Caracas. Então, quando a gente ia para Caracas, a gente levava todas as nossas malas, aí a gente voltava para ficar lá. Então, mesmo na Venezuela, a gente viajou bastante. Isso aqui foi em 2004, quando eu fiz o curso de linguística, né? Porque eu sempre tive vontade de trabalhar na área de educação, em missões. E aí, em 2004, eu fui lá fazer o curso de linguística na Missão Além, em Brasília. Tudo isso com a igreja me apoiando financeiramente, orando por mim, me apoiando de todos os modos, né, emocionalmente. E aí, em 2005, foi quando eu fui para Gales. Comigo, aqui em casa, eu não achei mais fotos de Gales, então essa foi a única que eu achei. 2005 foi quando eu fui para o país de Gales, né, no Reino Unido, que era o último estágio antes de ir para o campo mesmo. Aí a gente estava dormindo numa igreja, nos sacos de dormir, porque a gente foi para uma igreja também, tipo um acampamento de jovens e adolescentes, fazer atividades com eles, missões, e a gente dormia na igreja nesses sacos de dormir, né? Então isso foi lá já em Gales, foi no Reino Unido, não foi nem em Gales, acho que foi, enfim, foi no Reino Unido, tá? E aí, em setembro de 2005, eu cheguei no Egito. Lá na casa da minha mãe deve ter mais fotos, mas comigo aqui eu só achei essa. Então, essa foto aí já é da nossa equipe no Egito. Esse menininho que está na frente é porque tinha uma família da nossa equipe, né? Um casal com 3 filhos, esse era o Lincoln, né? Hoje está com mais de 20 e poucos anos. E aqui sou eu, né, de camiseta branca, e era a nossa equipe lá no Egito. A gente tinha uma equipe boa, uma equipe grande na época, né, e era muito gostoso. Foi uma fase, assim, maravilhosa, né, lá no Egito, de aprender o árabe, né, de tentar, através dos nossos relacionamentos, mostrar Jesus na nossa vida, né, para as pessoas, porque lá, como país fechado, a gente não pode falar de Jesus abertamente. Mas, assim, acho que nesse segundo semestre a gente vai ter mais chances e mais oportunidades de falar um pouquinho mais de como é no campo, né, de como foi a minha experiência no Egito, no Marrocos, até para as pessoas que, né, estão na igreja há menos tempo. E a gente vai poder falar mais disso. Isso aqui é só uma coisa cultural, né? Que uma das primeiras coisas que eu tive que fazer quando eu cheguei lá no Egito foi depilar o braço, tirar os pelos do braço, porque as mulheres lá não usam também pelo no braço como se fosse pra gente as axilas. A gente depila as axilas, né? E é anti-higiênico não depilar as axilas, né? Lá é anti-higiênico o braço todo. Então, se as mulheres vissem... Eu sou super peluda, né? Se as mulheres vissem meu braço peludo, para elas era uma coisa, assim, nojenta, né? Feia. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer quando eu cheguei lá foi depilar o braço. E enquanto eu fazia tudo isso,
o Clarice, a igreja do Clarice estava aqui, né? Segurando as cordas, falando de missões para o pessoal se envolver cada vez mais. Aí tá a Carmen e a Cássia, né? E a galerinha ali adolescente, né? Natália, Aline, Michele, né? Fernanda. E passando, justamente, fazendo esse trabalho, né? De passar essa visão para as próximas gerações. Aqui está a Suzy, a Carmen, em alguma conferência de missões também. A Suzy, né, era da nossa igreja, depois ela foi enviada também para o campo. E se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de ouvir a Suzy também, né, nos próximos meses. E aqui foi alguma conferência missionária, né, que está todo mundo com roupa típica, o Globo. Foi de 2005, as fotos são de 2005. Então, enquanto eu estava, né, no campo, a igreja estava continuando, né, fazendo a missão de conscientizar, né, de levantar esse apoio financeiro, espiritual, emocional e, sobretudo, de oração, né? Não tem como a gente sustentar um missionário no campo se não for através da oração. E a gente sempre fez essas conferências missionárias, essas atividades missionárias com esse objetivo, né? E aí também, né, foi uma conferência que o pessoal vestiu a mídia egípcia quando eu estava no Egito, essa é a Giovana, né? E para falar um pouquinho, da realidade, né, do país, da realidade daquilo que eu estava vivendo lá. E aí, acho que cada criança, né, foi vestida de alguma roupa de algum país e a Gi foi de egípcia, né? Um carinho da igreja. Então, nisso tudo, a gente vê o carinho da igreja, tanto com o missionário que está no campo e a responsabilidade, né? O desejo de passar essa visão para as próximas gerações, que é isso que a gente tem que continuar, né? É isso que a gente tem que continuar, a gente não pode parar de fazer essa obra, né? Tá certo, gente? Amém. Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus por isso e encerrando esse tempo aqui, tá bom? Vou orar então. Pai de amor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua fidelidade, pela tua grandeza, Senhor. E é tão gostoso a gente olhar para trás e ver, Pai, tudo que o Senhor nos permitiu viver como igreja, Senhor. Não é a Márcia, né? Mas é a igreja do Clarice. Eu jamais, né, poderia ter ido se não fosse a igreja me apoiando, nós juntos nesse projeto, né? Cada um fazendo a sua parte. Aqueles que foram, aqueles que oraram, aqueles que contribuíram. E quantos de nós aqui tivemos um papel tão fundamental para que tudo isso acontecesse, Pai? Então, quero te agradecer demais, Senhor, demais, né, por tudo isso que o Senhor já fez. E realmente, nessa palavra que nós vimos hoje, Pai, clamar para que o Senhor nos capacite, né, a continuar, Deus, a não desistirmos, a não parar, né, mas que a gente possa continuar. Realmente leva, atrai o nosso coração. Confirma o nosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo, né? Na constância de Cristo, para que a gente não venha achar que isso foi no ano passado, isso foi em outros tempos, outras épocas, mas que agora, nesse tempo que a gente está vivendo, nessa nova realidade que a gente está vivendo, a gente possa ter essa motivação. Como nós vamos fazer missões agora? Né? Como nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Então coloca, Senhor, essa chama novamente no nosso coração, acende essa chama, essa motivação, ó Pai, e que a gente possa continuar fazendo diferença, né? Que a gente possa continuar envolvidos em missões, orando, contribuindo, indo, enviando, Pai, em nome de Jesus, porque, né, a base, né, a raiz da palavra missões é isso, é enviar, né? Então que a gente possa continuar, Deus, enviando, que a gente possa continuar erguendo os nossos olhos e vendo os campos que já estão brancos para a ceifa, tantos campos, ó Deus, que estão aqui do nosso lado, né, quanto aqueles que estão lá longe de nós, longe dos nossos olhos, mas que não estão longe do teu alcance, e que o Senhor quer usar a tua igreja, os teus filhos, o Senhor quer nos usar para alcançar. Então levanta-nos, ó Pai, né? Continua fazendo aquilo que o Senhor já fez, segundo a tua
vontade, segundo o teu poder, não, Deus. Nós agradecemos, porque quando nós olhamos para trás e vemos o que o Senhor já fez, é um renovo para nós, para dizer, nossa, o Senhor realmente pode fazer, né? O Senhor realmente é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Por isso nós falamos que assim seja, experimentar, né, da tua grandeza, que nós possamos nos dispor, né, a trabalharmos, a irmos a Deus e a continuarmos fazendo essa obra para o teu louvor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Amém. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, ó Deus. Amém. 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 Obrigada.